Esse é mais um exemplo de análise de tensões usando o círculo de Mohr. Nesse exemplo, a gente tem uma placa quadrada com 1 metro de lados e 20 centímetros de espessura. As faces da placa estão sujeitas a forças uniformemente distribuídas, como mostrado aqui. Uma força Fx de tração 100 newtons é aplicada na direção de x. Uma força Fy de compressão de 50 newtons é aplicada na direção de y. E ainda uma força tangencial V é aplicada nas faces. Devido a essas cargas externas, um estado de tensão vai se desenvolver na placa, aqui ilustrado um estado de tensão num ponto arbitrário. Como as forças aqui são todas uniformemente distribuídas, eu posso calcular o estado de tensão resultante dividindo as forças pelas áreas em que elas são aplicadas. A força em x dividida pela área A vezes B em que ela é aplicada resulta numa tensão de tração de 500 pascal na direção de x. A força em y dividida pela área em que ela é aplicada resulta numa tensão de compressão de 250 pascal na direção de y. E a força tangencial dividida pela área resulta numa tensão de cisalhamento de 500 pascal. Então aqui está o estado de tensão nessa placa, uma tensão normal de tração de 500 pascal na direção de x, uma tensão normal de compressão de 250 pascal na direção de y e uma tensão de cisalhamento no plano xy. Não há tensões fora do plano da placa. Nesse caso particular, o estado de tensão é uniforme, quer dizer que é o mesmo em qualquer ponto da placa. E a representação matemática do estado de tensão é esse tensor de tensões de 2 por 2 com as componentes σxx, σxy e σyy. Esse tensor e o esboço representam o estado de tensão em qualquer ponto da placa na direção dos eixos coordenados x, y. Nosso objetivo aqui é determinar como é a decomposição desse estado de tensão num plano de orientação qualquer, θ. Então, se eu olhar o estado de tensão nesse plano, qual seria o valor das componentes de tensão normal e tangencial naquele plano? Por exemplo, aqui a gente tem o caso particular em que θ é igual a zero. Nesse caso, x' coincide com x, e a gente está olhando o estado de tensões nessa face que aponta para o eixo x. Nós já sabemos quais são as componentes de tensão nessa face, está desenhado aqui. A tensão normal atuando nessa face é σxx igual a 500 pascal. Aqui ela é positiva porque está no sentido de x, e a tensão de cisalhamento atuando nessa face é σxy igual a 500 pascal também. Aqui ela é positiva porque ela está no sentido de y. Aqui está também outro caso particular em que θ é igual a 90 graus. Nesse caso, a gente está olhando o plano que aponta para y. Nós já sabemos também quais são as componentes de tensão nessa face, está desenhado aqui. A tensão normal atuando nessa face é σyy, que é menos 250 pascal. Aqui ela é negativa porque está no sentido de menos x. E a tensão de cisalhamento atuando nessa face é σxy igual a menos 500 pascal. Então aqui ela é negativa porque está no sentido de menos y. Há vários métodos para determinar a orientação dessas componentes normais e tangenciais em um plano arbitrário θ. O método que a gente vai usar aqui é o círculo de Mohr. É importante ser capaz de determinar tensões em planos quaisquer por vários motivos. Talvez o motivo mais importante é que a maior tensão normal ou desalhamento nessa placa, que pode chegar a causar falha na placa, não necessariamente são as tensões orientadas no plano XY, no sentido de XY. Então é importante determinar qual é o plano onde essas tensões máximas ocorrem e qual é o valor dessas tensões. O primeiro passo para desenhar o círculo de Mohr é calcular a posição do centro e o raio do círculo. O centro é dado por x0 igual a σxx mais σyy sobre 2, que dá 125 pascal. E o raio é dado pela raiz de σxx menos σyy ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, mais σxy ao quadrado, que dá 625 pascal. Aqui a gente tem o plano coordenado mostrando tensões normais transformadas no eixo das abscissas e tensões tangenciais transformadas nos eixos das ordenadas. E aqui eu plotei o círculo que tem o centro em x0 igual a 125 pascal e raio 625 pascal. O que esse círculo quer dizer é que todas as combinações possíveis de tensões normais de cisalhamento em planos com orientações θ quaisquer vão cair sobre esse círculo. Uma vez desenhado o círculo, é fácil determinar esses estados de tensão e a relação entre eles graficamente. Por exemplo, é trivial agora encontrar qual é o valor das tensões normais e desalhamento máximas. Tensões normais estão no eixo horizontal, então o ponto sobre esse círculo que tem o maior valor de tensão normal é esse ponto extremo da direita. Essa é a maior tensão normal possível nessa placa. Essa tensão recebe o nome especial de tensão principal. O valor dessa tensão principal, σ1, é fácil ver graficamente, que é o centro do círculo mais o raio, e isso dá 750 pascal.
Então, em algum ponto daquela placa, em algum plano daquela placa, está ocorrendo uma tensão de 750 Pascal. Veja que ela é bem maior que as tensões orientadas de acordo com a direção de x e y. Falta só achar qual é o plano onde isso ocorre, o que eu vou fazer daqui a pouco. A menor tensão normal que ocorre nessa placa é esse ponto extremo da esquerda. O valor dela é x0-r, que dá menos 500 Pascal. Então, em algum ponto dessa placa ocorre essa outra tensão principal, uma tensão σ2 de compressão de 500 Pascal. Veja que ela é o dobro da compressão atuando na direção de y. E na direção vertical estão as tensões de cisalhamento. É fácil achar graficamente qual é a maior tensão de cisalhamento atuando nessa placa, que é o ponto extremo da direção vertical, e o valor dela é igual ao raio do círculo, que é 625 Pascal. Como todas as combinações possíveis de tensões em qualquer plano estão sobre esse círculo, eu vou localizar agora onde estão aqueles casos particulares que eu mostrei. Nesse primeiro caso particular, que eu chamei de A, eu tinha uma tensão normal de mais 500 Pascal e uma tensão de cisalhamento mais 500 Pascal. Eu posso localizar sobre o círculo esse ponto de abscissa mais 500 de ordenada mais 500, e ele está em algum lugar aqui desse quadrante. Então eu marquei aqui o ponto A, no plano A. E nesse segundo caso particular, que eu chamei de B, eu tinha uma tensão normal de menos 250 Pascal e uma tensão de cisalhamento de menos 500 Pascal. Então esse ponto que tem ambas as coordenadas negativas vai estar em algum lugar desse terceiro quadrante. Então eu marquei aqui o plano B que tem essas coordenadas. Veja que esses pontos caem em posições diametralmente opostas um do outro. O ângulo entre os planos A e B é de 180 graus no círculo de Mohr, que concorda com o fato de que na peça física esses planos estão a 90 graus um do outro. Agora que eu localizei o plano A sobre o círculo, eu posso calcular a orientação dos planos principais a partir dele. Os planos principais são onde ocorrem as tensões principais. No círculo de Mohr, o plano principal onde ocorre a tensão principal σ1 está um ângulo alfa do plano A no sentido horário. Eu chamei esse plano de C. É fácil calcular o valor de alfa. Eu posso olhar, por exemplo, esse triângulo aqui. A altura desse triângulo é a ordenada do ponto A, que é a tensão σxy no ponto A, 500 Pascal. A largura desse triângulo é a ordenada do ponto A, que é a tensão normal, 500 Pascal, no ponto A, menos x0. Então, alfa, o ângulo alfa é o arctangente de 500 dividido por 375, que dá 53,13 graus. Na placa física, esse plano está localizado numa orientação que é metade de alfa e no sentido oposto. Então, esse é o plano A que eu usei como referência. Na orientação alfa sobre 2, que é 26,6 graus, no sentido anti-horário, eu acho esse plano. Então, esse é o plano C, é o plano principal. Eu já tinha calculado o valor da tensão normal nesse plano, a tensão σ1 igual a 750 Pascal. E a tensão de cisalhamento nesse plano é zero, porque é o valor da coordenada vertical desse ponto. Nesse plano ocorre então a maior tensão normal nessa placa e o valor dela é 750 Pascal de tração. Eu posso também achar o plano onde ocorre a máxima tensão de cisalhamento. Eu chamei esse plano de D. Ele está a um ângulo beta do plano A no sentido anti-horário. Também é fácil achar beta graficamente olhando esse triângulo. Beta é o arctangente de 375 sobre 500, que dá 36,87 graus. Na placa, isso quer dizer que esse plano se encontra a um ângulo beta sobre 2, igual a 18,4 graus no sentido oposto, no sentido horário. As tensões nesse plano são as seguintes. A tensão normal é igual a x0, que é 125 Pascal, uma tensão positiva, e a tensão tangencial é igual a 625 Pascal, uma tensão positiva também. A gente também já sabe que os planos principais e de cisalhamento máximo estão a 45 graus um do outro. Isso dá para ver aqui. Esse ângulo entre esses planos, que é a soma entre 26,6 mais 18,4 graus, dá 45 graus. Esse giro de 45 graus do plano físico é no sentido horário. Isso concorda com o fato de que no círculo de Mohr, esses planos estão separados de 90 graus no sentido anti-horário. Esse plano E aqui também é um plano interessante.
ele é o ponto onde o círculo corta o eixo das ordenadas. Isso quer dizer que a tensão normal nesse plano é zero. Talvez seja interessante calcular a orientação desse plano, porque é um caso particular de plano livre de tensões normais. Daí eu posso localizar esse plano da forma que for mais conveniente. O que eu fiz aqui foi achar, o que eu fiz aqui foi chamar de gama o ângulo entre o plano original A e o plano E. Aí eu chamei de gama 1 esse ângulo aqui, só porque ele é mais fácil de calcular. Para calcular gama 1, olhando esse triângulo, eu posso calcular sabendo que o cateto oposto é x0 e a hipotenusa é o raio R. Então, gama 1 é o arco seno de 125 sobre 625, que dá 11,54 graus. E o ângulo gama é beta mais gama 1, que dá 48,4 graus. Então, segundo o círculo de Mohr, num plano orientado a 48,4 graus a partir de A, no sentido anti-horário, eu acho o plano E, que é um plano livre de tensões normais. Isso quer dizer que na placa física, num plano orientado a 24,2 graus a partir de A, no sentido horário, eu acho o plano E, que é um plano livre de tensões normais. Olhando o círculo, a tensão normal aqui é zero. Já a tensão de cisalhamento, atuando nesse plano, é diferente de zero. O valor dela é esse comprimento aqui, que é um valor positivo, que é o cateto adjacente desse triângulo. Você pode calcular isso da forma como for mais conveniente, mas uma das formas é que esse cateto adjacente, esse é o cateto adjacente, a hipotenusa, que é o raio, vezes o seno de gama 1. Então, esse comprimento, né, que é o cateto adjacente, é a hipotenusa, que é esse raio aqui, vezes o seno do ângulo gama 1 que a gente já conhece. Essa conta dá 612,4 Pascal. Isso faz sentido, dá para ver graficamente que essa tensão já é bem próxima desse outro valor, que é 625 Pascal. Então aqui desenho essa tensão de 612,4 Pascal, positiva no sentido de Y. Esses são os pontos mais relevantes para o projeto de estruturas, os planos principais e os planos de cisalhamento máximo, mas também há alguns casos particulares de interesse em que as tensões normais são nulas. Mas eu também posso usar o círculo de Mohr para calcular o valor de tensões normais e tangenciais em qualquer plano arbitrário. Eu fiz aqui o caso da diagonal da placa, que eu chamei de F. A diagonal F é um plano de 45 graus em relação ao plano original A, no sentido anti-horário. Isso quer dizer que no círculo de Mohr, esse plano F está a 90 graus do plano A, no sentido horário. E há várias formas de calcular o valor da tensão normal e tangencial atuando nesse plano. Você pode, por exemplo, notar que a tensão normal em F, que é esse comprimento aqui, é x0 mais o comprimento desse lado desse triângulo, cujo ângulo interno é 90 graus menos alfa. E você pode notar, por exemplo, que a tensão tangencial no plano F, que é esse comprimento aqui, é o cateto oposto desse triângulo. Você pode fazer essa conta como exercício. A tensão normal nesse plano dá 625 Pascal. Essa é uma tensão positiva, então está desenhada aqui no sentido de mais x. E a tensão tangencial nesse plano dá 375 Pascal. Essa é uma tensão negativa, então está aqui no quadrante negativo das tensões tangenciais. Então, essa tensão aqui está desenhada no sentido de menos y.